Você está com o Santo Livro, eu quero que você abra ele comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. A ceia vai ser no final hoje, vocês viram que mudou um negócio aí? Não é que mudou, não estou dizendo que vai ser assim. Mas assim, você acostuma também com essas coisas, irmão? Nós somos muito presos a costumes, né? A liturgia é uma bênção. Liturgia é a forma, né? É a forma que a gente adora a Deus, a gente serve a Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas assim, Deus é o soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Hoje, pela manhã, eu até falei para minha amada, falei para vocês também, na hora da oração aqui das primícias, né? Eu acordei muito cedo, era umas 5 da manhã, e eu estava orando e buscando e lendo as Escrituras. E aí, né, veio para mim que esse momento da ceia fosse diferente. A gente sempre faz a ceia, no louvor aqui, a gente ceia, e aí depois tem a pregação da palavra. Hoje não, nós vamos fazer a ceia praticamente no final da palavra, e tem a ver com esse texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, que é uma suma, é um resumo dessa história bendita, que vai envolver a ceia do Senhor. Você está com o Santo Livro aí? Né? Então você vai abrir Mateus, Evangelho, lá no finalzinho, do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Só que antes da gente ler, como de costume, esse costume é um costume abençoado, né? Diga assim comigo: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser abençoado. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Eu vou fazer uma leitura extensa com vocês, tá? Então preste atenção no texto sagrado. Eu vou usar a Nova Versão Internacional, embora eu meditei na NVT, eu meditei na NAA, né? São versões da tradução. É bom porque você percebe ali, né, algumas coisas, de repente chama atenção, né? Mas a nossa igreja, a gente convencionamos a NVI, uma ótima versão, não é? E glória a Deus pela vida do pastor Saião. Está bem, graças a Deus, né? O doutor Saião teve um AVC, mas Deus foi tão bom que, olha, ele conseguiu enxergar isso. Ele estava na consulta, na hora que ele teve o AVC, então ele foi atendido prontamente. O pastor Saião, ele é a maior autoridade, teologicamente falando, do Brasil contemporâneo, né? Não exagere, não temo dizer isso. Tem muita gente boa aí, mas do quilate dele, no que diz respeito a tanto a piedade, um homem santo, piedoso, sabe? Um homem amoroso, um homem assim, muito abençoado, mas é uma mente pródiga, assim, um nível de conhecimento assim, assustador. Assustador é uma das fontes que eu bebo, que eu me alimento. Sempre aconselho os irmãos, vocês não precisam ficar dependendo do Claudinei, não, vocês podem ir direto na fonte, pelo amor de Deus, né? Porque ficar ouvindo o Claudinei, a comedor de arroz e feijão, vai ouvir o Saião, aí você vai ver, né? Em conhecimento. Segue ele lá na rede social, segue ele lá no YouTube, nas outras redes aí, né? A outra é curtinha, então assim, no YouTube tem estudos assim, o homem é uma sumidade. Essa Bíblia, para você ter uma ideia, essa versão da tradução saiu das mãos do Saião, ele coordenou esse projeto. Então você vê o quilate do homem, né? É uma coisa extraordinária, né? Logicamente que ele teve toda uma equipe, mas ele era o coordenador, pastor da Igreja Batista das Nações, lá em São Paulo, né? Se você lembrar também, ore pela recuperação dele, porque ele, depois do Covid, isso judiou muito dele, e ele tem sofrido muito, desde quando ele teve o Covid, e agora teve esse AVC, e assim, mas graças a Deus não ficou nenhuma sequela, né? Por quê? Porque ele foi atendido na hora, e você precisa ver que lindo ele falando: puxa vida, Deus
Deus foi tão bom comigo, porque eu estava dentro do consultório, fazendo mais um check-up e tal, e eu comecei a ter o AVC, então eu fui prontamente atendido e já não tenho praticamente nada, só a mão que estava um pouquinho fraca. Então, glória a Deus pela vida do Saião, pastor Luiz Saião, ele é de São Paulo. Diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia que a gente usa aqui, NVI. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Você já sabia disso, não é? Tinha o Anás e o Caifás, Esse aqui era um falso sacerdócio, o sumo sacerdócio, porque fugiu a questão da legalidade. Aqui está 2 caras, não existiam 2 sumos sacerdotes, um foi deposto, o outro ficou, mas eles eram parentes. Isso aqui era uma coisa política, você vê, religião e política desde sempre, essa palhaçada. Mas ele não era o sumo sacerdote segundo Deus, ele não vinha dessa linhagem que deveria. Para vocês terem uma ideia, sabe quem que deveria ser o sumo sacerdote nesse momento? Alguém sabe? Não? Um cara chamado João Batista. Mas por que pastor João Batista? Porque ele era filho de alguém que deveria ser o sumo sacerdote também, mas não era por questões políticas, mas exercia o sacerdócio, e era Zacarias. Olha o quilate, irmão. Você está percebendo que às vezes a gente prefere a glória dos homens à glória de Deus? Os homens, infelizmente, eles escolheram a glória que é dos homens. Gente na política, gente ali, sabe, articulada e tal. Não estou dizendo que não precise ter. Mas Deus tinha um verdadeiro sumo sacerdote. E tanto ele era tão abençoado, que a Bíblia diz que a igreja dele ficava no pior lugar do mundo. Ficava no deserto. E o povo ia lá para ouvir o homem pregar. Não tinha ar-condicionado não, irmão. Não tinha cadeira almofadada. Mas o povo saía toda a região, andavam longas distâncias, e eles iam até o deserto, sabe para quê? Para ouvir João Batista pregar. E ele não amansava, ele não passava a mão em ninguém, ele não falava as palavras, lindo! Ele falava, sabe o quê? Bando de cobra. Bando de cobra. Está doido, irmão? Deus o livre. Tem até que mandar os meninos tirar essas coisas da mensagem aí. De vez em quando eu falo umas coisas doidas aqui, eu falo assim, vocês depois editam esse negócio aí, porque no tempo que nós estamos vendo um troço desse vai aí, os caras já apesar que eu não sou nada assim nesse sentido, mas assim, aí cancela, vem até processo, não é? Mas o povo ia, porque o povo tinha sede de Deus. A minha pergunta nessa manhã, você tem sede de Deus mesmo? Ou você só quer uma maquiagem? Você só quer um remendozinho, remendozinho, só para ajeitar o negócio? Não, pastor, não. Você acha que eu já não recebi propostas nesse sentido? Eu já, de pastor, falar para mim, não, cara, desse jeito você não vai não, meu. Você tem que mudar a igreja e tal. E as pessoas querem colocar, e eu, assim, lógico, eu sou um homem inteligente nesse sentido, sabe, eu pondero, e aí assim, sempre fica muito claro para mim, a armadura de Saul é de Saul, só que Saul nunca matou um gigante, só que Saul quer botar a armadura dele em você, ele quer colocar a armadura dele em mim. Você acha, irmão, já pegaram a armadura e falaram, não, veste isso aqui, você vai ver, e aí você põe e você fala assim, não é para mim esse negócio. A Bíblia diz que quando Davi colocou a armadura, Saul era o rei, ele obedeceu, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ele colocou a armadura de Saul, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu sair do lugar. Aí ele falou assim, isso aí não é para mim não, deixa, é outro jeito. E aí do jeito dele, com uma funda, que é uma espécie de um estilingue, mas muito mais poderoso, com uma funda e 5 pedrinhas pegas no ribeiro ali, ele derrubou o gigante filisteu. Viu? Então a gente precisa decidir. A gente precisa tomar essa decisão. Talvez você também que está aqui nessa manhã precisa decidir. Você está querendo fazer as coisas do jeito dos homens e não tem nada de errado. Tá? Deixando muito claro. Às vezes até é a direção de Deus. Fazer do jeito que os outros fazem. Do que os outros fazem. Mas às vezes não é, meu irmão. Às vezes você precisa ouvir Deus. Você precisa ter direção de Deus.
Tem gente aqui que está precisando ouvir a voz do céu, não é? Eu mesmo, né, lidando com algumas questões, eu orando, e aí, lógico, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros central, a sabedoria. Você acha? Eu busco conselho o tempo todo, até demais, irmãos. Às vezes eu fico meio paralisado de tanto conselho que eu busco, eu escuto um, escuto o outro e tal. Mas aí, eu e minha amada, a gente estava orando, eu falei para ela, né? Eu falei assim, amor, sabe qual a palavra que Deus falou no meu coração agora? Deus falou, são muitas as vozes que falam, mas uma só procede do Senhor, nós precisamos ouvir, é o Senhor. O que Deus está falando? O que o céu está falando? Central, o céu está falando. O céu não está em greve, meu irmão. O céu não está fechado. Pelo contrário, a Bíblia diz que os céus estão fendidos sobre nós. Então você e eu precisamos clamar. O Senhor disse, clama a mim e eu te mostrarei. Eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que você não sabe. Mas como que eu vou saber, pastor? Clama aos céus. O Senhor falou comigo também, aqui, na hora que estava orando. Né? Eu não sei para quem que eu falei, mas o Senhor falou, assim como Jacó estava lá em Betel, e ele estava orando, e ele viu uma escada que tocava os céus, e anjos subiam, e anjos desciam. Há uma escada nesse lugar, há uma escada nessa casa, e os anjos de Deus estão subindo e descendo, meu irmão, sobre este lugar. Central, os anjos do Senhor estão subindo e descendo sobre esta casa. Escute isso aqui, eles levam diante do Senhor o teu clamor, a tua oração, as tuas lágrimas, mas escute, eles trazem resposta do céu, eles trazem uma palavra de Deus, a palavra de Deus sobre nós. O céu não está fechado, os céus estão abertos, aleluia. Naquela ocasião eu já li, aí mas eles diziam, né? E juntos eles planejavam prender a Jesus a traição, presta atenção, prender Jesus como? Traição, não é? E matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, eu estive lá nesse lugar, irmão, é maravilhoso. É bem pertinho da velha cidade de Jerusalém, onde tudo isso aqui se processou. Pra você ter uma ideia, fica... mais ou menos de caminhada vai dar uns 40 minutos aí, mais ou menos, então de caminhada, né, dependendo do percurso, o caminho, mas assim, de verdade, porque tem, né, sobe, desce e tal, mas aí vai dar uns 3 quilômetros mais ou menos, se fosse uma linha reta aí, 3, 4 quilômetros. Essa casa aqui, é bem provável que é a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus gostava muito de estar naquela casa. Era gente demais, era gente hospitaleira, era gente que amava Jesus. Sabe, irmão, a gente gosta de estar junto de pessoas que amam a gente. Tem lugar que você vai, você percebe o quanto que a pessoa, ela gosta de você, ela ama você, então você gosta de estar lá. Por que Jesus ia nessa casa? Por que ele não ia na casa do vizinho? Por que ele não ia na outra? Porque lá ele era querido. Lá Jesus era valorizado. Onde você é valorizado, onde as pessoas te valorizam, onde você se sente amado, né, honrado, você vai estar ali. Era o que Jesus fazia, irmão. Jesus não era diferente da gente, não é? Então por que ele ficava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria? Né? Porque era gente querida, gente que amava Jesus, e Jesus se sentia amado, e Jesus ficava lá, não é? A gente também é assim, não é? A gente é assim também? É lógico, irmão. Ah, mas é errado, né? Você acha que eu não sou cobrado às vezes por irmãos? Não, pastor, tinha que estar na casa do fulano do Beltrano. Deus me livre em nome de Jesus. Eu sei que a pessoa, ela quer me ver morto atrás da porta, ela está aqui porque às vezes ela me tolera, ela está aqui porque às vezes ela só quer benefício, né? Não, eu odeio esse pastor, odeio essa pastora, mas de verdade, eles têm alguma coisa. Enquanto eles puderem me prover de alguma coisa, eu vou estar ali. Isso existe, irmão. Isso, eu já vivi isso, já provei isso na jornada, infelizmente. Só que aí, né, a prerrogativa, eu já falei isso, de estar perto, junto, caminhar junto, ali perto, irmão, é de gente como Lázaro, Marta e Maria, gente que você tem prazer de estar junto, não é? E os outros? Os outros a gente ama porque Jesus disse, ama até o inimigo, Jesus mandou a gente amar, não é? Então assim, eu vou te amar, independente, meu irmão, do que você faça, independente de qualquer coisa, eu vou amar você. Mas assim, dizer que eu
voluntariamente vou falar, não, vou estar com essa pessoa, vou sentar e ficar com ela, gastar tempo. Não, o dia que você precisar, você pode me procurar, eu vou te atender. O dia que você precisar, você pode falar comigo, eu vou orar por você e vou te abençoar, com toda a sorte de bênção em nome de Jesus, porque eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Mas o estar, junto, agarrado, isso aí é uma prerrogativa que Deus, Ele deu a nós, é uma decisão, é uma escolha que a gente faz, né? Jesus fez isso, ainda bem que Jesus fez. Eu estou usando a jurisprudência bíblica aqui, né? Jurisprudência, né? Bíblica, né? Para validar aqui a minha tese, tá bom? Então Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco, que lá em Betânia é a casa de Lázaro, né? Mas aqui nesse momento ele está lá na casa do Simão, o leproso. E aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e põe caro nisso, irmão, um vidro de perfume aí. Lógico que hoje tem perfumes muito caros também, mas assim, esse perfume aqui custava uns 15 mil reais, tá? Então era caro. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, olha lá, ficaram indignados. Isso acontece também, tá? Aconteceu com Jesus, imagina que não vai acontecer com os discípulos de Jesus, né? Então assim, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Na verdade foi Judas, né, que já estava lá com o coração contaminado. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E Jesus, percebendo isso, sabe o que ele fez? Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre Jesus, quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Olha isso, né? Uma coisa profética, né? Se diz um pastor que eu admiro, né? Ele começou a falar mal de ato profético, sabe, dessas coisas. Puxa, eu fiquei assim, né? Ainda bem que Deus não entregou tudo para um homem, né? É um pastor muito equilibrado, assim, muito sensato. Mas ele começou a falar. As redes sociais fazem isso, mas aí eu fiquei depois na dúvida, né? Porque era um recorte. Eu falei, eu não posso, né, fazer uma consideração, porque é um recorte, né? Porque se você tirar o ato profético da Bíblia, irmão, você retalhou a Bíblia. Tanto que eu fui lá e comentei, falei, olha, né, baseado nisso aí que está sendo dito, né, está desconsiderando, né, muita coisa, ó. Eliseu pegou um prato de sal e jogou numa fonte de água para sarar aquela fonte de água. O que é isso? Porque ele chamou de macumba, ele chamou que isso era mandinga. Não é, irmão, nós acreditamos em atos proféticos. Amém, Central? Diga assim, nós acreditamos em atos proféticos. De vez em quando Deus dá uma direção diferente para a gente mesmo, para fazer umas coisas que não tem muito sentido. Olha, que um prato de sal jogado numa fonte de água, que sentido tem esse negócio? Quimicamente falando, nesse sentido? Nenhum. Mas foi a maneira que Deus usou para purificar, e a fonte ficou purificada, igual Moisés, citei isso aí também. Moisés nas águas amargas de Mara, não é? Aquela fonte contaminada, a água era amarga, uma água adoecida, uma água que não era uma água potável. E aí Moisés fez o quê? Moisés jogou um madeiro. Moisés pegou um madeiro e jogou na água. O que aconteceu? A água ficou boa para beber. Ato profético. É um ato profético. Jesus cuspiu, embora ele fez isso uma vez, né? Mas Jesus cuspiu na terra, né? Que aos critérios de hoje seria o absurdo dos absurdos. Mas ele fez barro daquele cuspe com a terra, e ele pegou e aplicou no olho do camarada e falou assim, agora vai lá no tanque de Siloé e dá uma lavada lá e você está curado. E foi o que ele fez. Qual que é o nome disso, irmão? Né? Ato profético. Pode falar qualquer outra palavra, mas é um ato profético. Às vezes Deus nos manda fazer atos proféticos. Amém, Central? Às vezes Deus vai mandar você fazer uma coisa esquisita aí. Acredite. Se é Deus que está falando, é o Espírito Santo que está dizendo, então faz, meu irmão. Se o Espírito Santo falar para você sair daqui pulando num pé só, igual o Saci Pererê, você vai embora pulando num pé só, porque alguma coisa vai acontecer na sua vida. Algum milagre vai acontecer. Né? Não estou dizendo fácil, eu estou dizendo, entenda, isso aqui eu estou usando um exemplo. Mas se o Espírito do Senhor falar, irmão, você tem que se submeter. Amém?
Você quer viver milagres? Então se submeta. A mulher, ela provou algo aqui, porque isso aqui, quando eu estava meditando, irmão, isso aqui é algo poderoso. Olha o que Jesus vai dizer assim, ó. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Examina, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. 4 livros do Evangelho. É uma mesma história, com percepções diferentes, narrativas diferentes, mas é a mesma história. Escuta aqui, meu irmão. Examina. Eu desafio todo mundo aqui. Todo mundo. Examina. Aonde tem algo similar a isso? Aonde Jesus fala isso aqui? Ó, isso aqui que essa mulher fez tem que ser contado para sempre. Que todos saibam o que essa mulher fez. Onde esse evangelho, ou seja, o que eu estou pregando aqui agora? O evangelho de Jesus Cristo. O que eu estou fazendo? Eu estou contando que um dia, num determinado lugar, numa casa, uma mulher, movida pelo Espírito Santo, ela pegou o que ela tinha de mais precioso, era um perfume caríssimo, caríssimo, ao ponto dos discípulos se irritarem. Podia vender, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Jesus falou, não! O que essa mulher fez, ela fez para mim. O que essa mulher fez, ela fez para me agradar. E eu recebi, e a partir de hoje, onde a mensagem for pregada, fale o que essa mulher fez. É o que está faltando, talvez. É o que está faltando para muita gente. Ter uma entrega, uma atitude, ao ponto de Deus olhar e falar assim, que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Ué, que atitude, que entrega, que amor, que paixão. Você já fez alguma coisa assim extravagante para o Senhor, meu irmão? Você já fez alguma coisa que foge ao corriqueiro, foge ao normal? Por que se você não fez, talvez está faltando fogo nesse coração aí. Está faltando entrega, está faltando paixão. Se eu fosse você, eu falaria para Deus, Deus, é verdade, estou precisando melhorar nesse negócio aí. Eu estou precisando mesmo. Estou precisando, e eu quero. Hoje Jesus falou um negócio para mim, agora de manhã. E eu falei, Senhor, isso vai me custar tudo. Isso vai me custar tudo, Jesus. Isso vai me custar meu orgulho, vai me custar a minha dignidade, isso vai custar tudo para mim. Tudo. O Senhor quer mesmo? E sabe, me parece que é a direção de Deus. E deixa eu te contar, na hora que estava cantando essa música, por Ele eu estou gastando a minha vida, por Ele eu deixo tudo, com amor, com alegria, Ele é o dono dos meus dias, Ele é o Jesus que me alcançou, esse Jesus me salvou, irmão. Eu fedia, o pecado era tão impregnado, não é? Melhorei um pouquinho nesses anos, graças a Deus, mas sabe, no fundo do meu coração, irmão, era só Ele mesmo para me amar, porque nem eu não me amava, não é? Mas Ele me alcançou, Ele me salvou. Ele tem cuidado de mim, apesar de mim, Ele continua cuidando de mim, insistindo comigo, me direcionando. De vez em quando Ele tem que dar umas varadas, porque, né, acaba dando trabalho para Ele, mas Ele não desiste de mim. Eu estava ali, falei, então tá bom, Jesus, tá bom. Agora vamos só negociar os detalhes. Ore por mim, Central. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, fala comigo, Judas Iscariotes. Eita Deus, sempre tem o Judas Iscariotes, sabia, irmão? Sempre tem. Mas deixa eu contar uma coisa que Deus falou comigo nessa manhã de novo. Isso eu já sabia, mas Deus falou no meu coração. Cuidado, para que os Judas perto de você, eles não mudem o seu coração quem você é. Permanece firme. E aí Jesus me lembrou. Sabe como que Judas traiu Jesus? Você sabe. Como foi? Um beijo no rosto. Mas como que Jesus chamou ele? Amigo. O que Judas fez não mudou quem Jesus era. O que Judas fez não mudou quem Jesus era. O coração de Jesus continuou o mesmo. Tanto que ele olhou para o camarada e falou, ô meu amigo. Não é? Irmão, se é o Claudinei, o homem natural, o homem carnal, o homem, né, essa natureza velha e caída, irmão,
eu meto murro na cara. De verdade. Eu? É mesmo? Você vai trair? Não vou falar porque eu ia falar uma coisa feia, mas eu dou um chute nas partes íntimas da pessoa. É um traidor? Você está querendo acabar comigo? Você está querendo me destruir? Você está querendo? Você está mesmo? Então você vai ter o que você merece, naturalmente falando. Agora, o homem nascido de novo, o homem transformado, espiritual, como que ele age? Ele age igual Jesus. Esse é o nosso propósito de vida, irmão, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém, Central? Só para me ajudar a pregar, fala assim, ó, esse é o propósito de Jesus na sua vida, de fazer mais parecido com Jesus. Olha lá. Ei, Judas. Judas estava de olho, irmão. Que bobagem. Ele foi até o chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês vão me dar se eu entregar a vocês? E eles fizeram um preço lá, fixaram um preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade. A pessoa só está caçando oportunidade. E as oportunidades vêm. Deixa eu contar uma coisa para você. Vai aparecer oportunidade. Vai aparecer, irmão. Viu? Se você quiser fazer maldade, se quiser fazer coisa errada, se quiser, irmão, trair, se quiser, vai aparecer oportunidade. Infelizmente, é a vida, meu irmão. É a vida. Não é? Ele estava procurando oportunidade. Eu quero uma oportunidade. Não é? Uma oportunidade. Uma oportunidade para sair dessa igreja. Uai, você vai achar. Ih, nem procura muito, não. Você vai achar. Eu quero uma oportunidade. Eu quero só uma oportunidade para falar mal. Né? Para denegrir, para acusar. Eu só quero uma oportunidade. Irmãos, vixe, não precisa fazer muito esforço não, pelo amor de Deus. Não é? Então, Judas estava procurando uma oportunidade. Cuidado com as oportunidades que você está procurando, porque um dia elas aparecem. Eu vou repetir de novo aqui. Quem sabe a pregação para você é isso aqui. Quem sabe, é essa palavra aqui. Cuidado com a oportunidade que você está procurando. Porque ela pinta, ela aparece. Isso vai provar muito seu coração. Aí fica difícil, tá? É a hora, sabe aquela hora assim, a hora da decisão? Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está no vale da decisão. É nessa hora, irmão. Nessa hora que a gente é aprovado e promovido, ou é nessa hora que a gente é reprovado e é rebaixado. Então, a oportunidade ela vai aparecer. Mas eu te digo, repito, cuidado com a oportunidade que você está procurando. Muito cuidado. Amém, Central? Se você quiser me ajudar ainda a pregar, fala para alguém, fala, cuidado com a oportunidade que você está procurando. Porque elas pintam, elas aparecem, viu? E aparecem mesmo. Porque elas provam os nossos corações. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é a festa dos pães ázimos, né? Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Presta atenção. Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, que é a cidade de Jerusalém, a cidade velha, que é pertinho ali de Betânia, procurasse um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos lá na sua casa. Outra pessoa, gente boa aqui, né? Que vai emprestar o espaço, vai emprestar a casa, vai abrir a porta lá para Jesus fazer a ceia com os discípulos, celebrar a Páscoa com os discípulos. Deus já falou com você para abrir a porta da sua casa para uma célula, meu irmão? Viu? Leva Jesus lá para sua casa, leva Jesus. Abre a porta dessa casa aí, ô seu avarento. Né? Cuidado com a avareza, irmão, cuidado com esse coração. Né? Jesus deu um teto para você, então ele é de Jesus, então você vai abrir a porta, abre a porta da sua casa. Ah, mas eu não gosto de gente, gente dá trabalho mesmo, mas assim, você ama Jesus, então abre a porta da sua casa, dedica a sua casa para ser um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de bênção, um lugar de milagre, sabe, que seja uma bênção no nome de Jesus. Deus vai abençoar muito a sua vida. Quem abriu a porta da sua casa para o Senhor sempre foi ricamente, poderosamente abençoado, e é mesmo. Deus não fica devendo nada para ninguém, né, Thalita? Thalita, nós conversamos essa semana, ela contou um testemunho, coisas pequenas, mas que mostram isso aí, né? Ela contou para a gente um milagre, uma bênção mesmo. Deus retribuiu, e ela lembrou na hora, né? Olha, o pastor sempre diz, acho que o Rafa tinha comentado, né? Deus, não, o Jonathan, né? Na célula, Deus, né?
O fruto não cai longe da árvore, né, Jonathan? Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus nunca fica devendo nada para ninguém, irmão. Pelo contrário, Deus paga e paga bem. Deus paga bem, Central? Deus paga bem, meu irmão. Acredita nisso aí, isso faz toda a diferença. Olha lá. E aí, não é? O mestre diz, tal, já li. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa, não é? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, né? Quem estava lá? Os 12, aqueles que foram escolhidos. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Que conversa horrível, né, irmão? Que conversa dura. Puxa vida, eu não sou muito chegado em conversas difíceis, não. É meu perfil. Quem convive comigo sabe, né? Só Jesus mesmo, né? Tenho pedido o caráter de Jesus, porque às vezes a gente precisa ter as conversas difíceis. A gente precisa ter aquelas conversas de olhar no olho, de falar, né? É duro, mas precisa, para o bem de todos, né? Para o seu próprio bem. E Jesus teve essa conversa difícil, né? Disse: alguém de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo. Ah, meu irmão, essa é a que dói. Quem que trai? Aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Presta atenção aqui. Você que está procurando uma oportunidade. Estou dizendo pelo Espírito de Deus, tá? Que eu meditei nessa palavra e isso não veio em momento algum. Mas está vindo agora. Ó, quem está procurando oportunidade, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Eita, o que pode ser pior do que isso? Não tem noção. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e é o que nós vamos fazer agora. Ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, e saíram para o Monte das Oliveiras. Você está ouvindo aqui? Cantaram hino. Jesus cantava hino, irmão. Esse tempo eu estava orando, e orando essa palavra aqui, e aí eu perguntei para o Senhor, eu falei: Jesus, eu queria cantar esse hino que o Senhor cantou. Alguém já fez esse tipo de oração aqui? Umas oração meio assim, meio absurda, né? Que hino que ele cantou? Já pensou que legal? Né? E aí depois você vai estudar, e eu estudando descobri que tem alguns cânticos, e cresce, né? Que eram cânticos feitos, né? De forma ordenada pelos judeus, que na Páscoa eles faziam. Depois você lê lá, é do Salmo 100 que é o Halel, louvor, né? Está escrito lá, Halel. Halel, o que significa? Halel significa? Louvor, fala comigo. Halel significa louvor. Em hebraico, então, traduzindo para o português, Halel é louvor. Então, são hinos de louvor. Irmãos, são hinos maravilhosos. Salmo 114, Salmo 115, Salmo 116, Salmo 117, Salmo 118. Meu Deus, meditei neles agora de manhã. Eu falei: nó, vou cantar eles. Então, medita e canta eles ao Senhor. Né? Cante eles ao Senhor. E eles fizeram isso. Né? Eles saíram cantando. Jesus cantou com os discípulos. Aleluia. Olha lá, continua. Onde que eu parei aqui? O versículo de número 31? 31 ainda? Meu Deus do céu. Então Jesus lhes disse, né? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É agora que o bicho vai pegar, e é isso que eu quero transferir para você, tá? O Monte das Oliveiras. O nome já diz, Monte das... O que tem no Monte das Oliveiras, irmãos? Está igual eu com a história do domingo passado, né? Qual que era o nome da moça lá do filme? Alice, né? Qual que é o nome da moça? Meu Deus do céu. Ainda bem que vocês são tudo inteligentes. O pastor de vocês que é meio complicado. Olha aí, é o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque lá tem muita oliveira, irmão. Tem mesmo.
Tem, é demais, tá? Tem. E tem um lugar lá, olha lá. Continua. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galileia. E aconteceu mesmo. Pedro respondeu: ei, Pedrão, cuidado, Pedrão, a gente se precipita. E aqui eu vejo o Claudinei. Nossa, Deus, quantas vezes abri minha boca, cuspi para cima e caiu na testa, né? Alguém mais aqui cuspiu para cima e caiu na testa já? Já? É só o Claudinei. Irmão, você sabia, quando eu faço isso é para me consolar, irmão. Quando eu falo assim, alguém mais, aí você levanta a mão e fala: ufa, ainda bem que não só eu sou o id, né? Você sabe o que é id, né? O idiota, não, o 333, o meio besta, né? Então isso me consola. Então tem mais gente aqui que já passou por isso? Já fez? Ainda bem, ainda bem não, sim, é para me consolar, tá, irmãos? Olha lá, e o Pedrão: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. É bem a minha cara isso aqui. Respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda esta noite, naquele dia ainda, mais tarde, irmão, olha isso, ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E negou mesmo, né, irmão? Cuspiu para cima, caiu na testa. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, né? Segue o líder, né? O líder está falando, então vai lá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado? Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado? Eita, irmão, é no Jardim das Oliveiras. É lá no monte, né, nesse lugar, e tem esse jardim, eu tive lá, né, um espaço assim, dentro do monte. E eu não sei se você sabe, eu já falei isso em outros momentos aqui, mas a palavra Getsemane, ela significa literalmente prensa. Lugar onde é prensado azeitona, né? Oliveira produz azeitona, azeitona produz óleo de oliva, né? O azeite. Então, esse lugar aqui, o Getsemane, é o lugar da prensa. Ficava uma prensa ali. Agora não está mais, graças a Deus, eu fui lá. Mas não ficava uma prensa onde era esmagado as azeitonas para elas verterem o azeite. Olha lá. Então grava isso na sua mente aí, prensa, né? E Jesus lhes disse: sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. E Jesus levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são, no caso aqui, Tiago e João. E começou a entristecer-se, a angustiar-se. Eu estou falando de Jesus, irmão. Vocês estão lendo comigo aqui? Vocês estão lendo aqui porque Jesus era gente, Jesus era homem igual a todo mundo. Jesus sentia. Se você pisasse no pé de Jesus, doía igual dói no teu pé. Se você desse um murro nele, irmão, doía igual dói em você. E naturalmente, humanamente, qual que é a reação de uma pessoa que ela é ferida? Ela vai naturalmente ferir, mas Jesus não andava naturalmente. Tanto que ele vai orar aqui, ó. Ele vai orar. Vamos ver a oração que Jesus vai fazer? Ele levou os 3. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou como, irmãos? Eita Deus, salva nós. Salva. Fala aí comigo, salva eu, Jesus. Numa hora dessa, irmãos, mas acontece, tá? Estavam dormindo, numa hora tão crucial, tão difícil, eles dormiram. Jesus levou eles para ajudar ele, para estar ali do lado. Falou: não, ora comigo aqui, vamos ficar aqui, eu vou aqui, ó. Vocês ficam aí, fica orando aí. Mas eles não deram conta e diz que eles estavam dormindo. Jesus encontrou eles dormindo. Mas presta atenção, não é? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, irmão. É uma proposta que eu quero fazer para você nesse mês de junho. Hoje nós estamos inaugurando aqui um período de jejum e oração. Irmão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Viu? Irmão, vamos jejuar? Tem casta de demônio que só vai sair, só cai por terra quando a gente jejua. Foi Jesus que falou isso para os discípulos. Então vamos jejuar, Central? Vamos nos consagrar? A partir de hoje. Hoje começa 21 dias de jejum. Toda a igreja, todos nós somos nós. Você não é convidado não, você é daqui? Então você está sendo, meu irmão, comissionado.
Você está sendo, meu irmão, desafiado. Você vai se levantar em jejum e oração, tá bom? Nós vamos estar dando direções para você aí. É que nós tivemos um treinamento ontem, sexta e sábado, era para eu ter enviado para os líderes encaminhar para vocês, e eu falhei nisso aí, vocês me perdoam, tá bom? Mas eu vou estar mandando, creio que ainda hoje, e aí algumas direções, lá nas nossas redes vai ter tudo também, falando sobre isso. Até um tempo de jejum e oração. Fala comigo, Central. Junho. Tempo de jejum e oração. Fala para alguém aí perto de você. Eu já estou encerrando já, tá? Você está com o cálice aí. Olá. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito estava pronto. Jesus andava no espírito, irmão. Por isso que ele não cedeu à vontade da carne, por isso que ele não reagiu, porque ele estava no espírito. Se ele fosse fazer a vontade da carne, não é? Ele reagiria, que é o que muitas vezes eu faço. Alguém mais faz isso? Reage. A gente reage. Alguém mais faz isso aqui? Reage? Você reage? Só esses. O resto é tudo santo. Que bom, irmão. Que bom, né? Tive um sonho. Até falei para a pastora, eu falei assim, não sei esse sonho é de Deus. Eu falei que eu não ia falar mais essas coisas, mas agora eu tenho que falar porque eu falei. Irmão, no sonho eu tinha sido convidado para pastorear uma mega igreja, não é? Era uma mega assim que, olha, e eu vou falar para vocês, vocês acreditam que falaram até de salário assim? Era uma coisa astronômica, era uma coisa assim que qualquer um, e eu estava tentado, e eu na primeira conversa, eu disse sim para isso. Só que depois veio um constrangimento, uma tristeza, por ter feito aquilo, por ter tomado aquela decisão. E aí, eu falei, mas e a igreja? Não é? E aí no sonho, eu conversei com meu amigo, e ele falou, não, pastor. Falou desse jeito para mim, ele falou, não, pastor. Você, né? Eu falei, mas o que eu faço agora? Ele falou assim, não, você fala que não vai, porque nós estamos firmes, juntos, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu acordei com aquele sonho. Foi agora, mano, faz 3 dias. 3 dias que eu sonhei esse sonho, não é? Puxa, mas acordei com o meu coração. Até falei para a pastora, falei, oh, irmão, nossa, olha isso. Que coraçãozinho peludo, não é? Central, em nome de Jesus, meu irmão, fica firme, fica firme. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Não, eu não vou sair daqui não vou não. Não sei que vocês me tirem, aí tudo bem, aí é diferente. E pode, tá, irmão? Se vocês decidirem tirar, fica muito tranquilo, porque isso aí é uma prerrogativa da igreja. Tá? A igreja pode fazer isso aí. Se a igreja falar assim, não, é a igreja. Né? E vocês ficam muito tranquilos mesmo, de coração. Né? Se vocês acharem que isso é o melhor caminho, não tem problema não. Vou abrir uma igreja aqui do lado, vou encher ela e vocês vão ficar sozinhos aqui. Brincadeira. Não é muito brincadeira não, é sério. É sério. Eu já falei isso para uma pessoa uma vez, falei, não, você pode, é o seguinte, pega, mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou abrir uma igreja e quem quiser vai caminhar junto. Olha lá, retirou-se outra vez para orar. Aí, Claudinei, salva eu, irmão, vocês têm que orar por mim, Jesus tem que botar juízo nessa cabeça. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, meu Deus do céu, porque seus olhos estavam pesados. Isso aqui me chamou a atenção. Irmão, sabe por que os olhos estavam pesados, irmão? Você sabe por que estava pesado? Vou te contar. Opressão, batalha espiritual. Satanás estava assim, estava muito louco, irmão. Satanás, só que o diabo, irmãos, entenda uma coisa, o diabo ele não entende os mistérios de Deus. Ele achou que era a grande oportunidade, a grande vitória dele. E ele conspirou, trabalhou e tal, e tudo convergiu para quê? Para Jesus ir para a cruz, e Jesus morre, aí ele dá aquela gargalhada que você já deve ter ouvido. Venci, na hora que eu vou vencer, coitado, se lascou inteiro. Se lascou inteiro, irmão, sabe por quê? Porque a cruz era o mistério de Deus. A morte de Jesus na cruz era um mistério escondido em Deus, que era assim que Deus ia trazer redenção, salvação para mim e para você. É por isso que você está com um cálice aí e você está com um pão aí. Por causa da cruz de Jesus. Lá na cruz Jesus foi partido, moído por mim e por você. Ele tomou as nossas dores lá na cruz.
Ele levou o castigo que hoje te traz paz, sabe? Jesus apanhou no meu lugar, apanhou no teu lugar, sofreu para que hoje nós tivéssemos perdão, redenção, salvação. Ele derramou do sangue dele até a última gota, meu irmão, sabe por quê? Para que nós hoje tenhamos a purificação dos nossos pecados, todos eles, do passado, do presente e do futuro. Não peca não, irmão, fica firme com Jesus, mas sabe de uma coisa, se você pecar, a Bíblia diz que tem um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, e Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso justificador. Sabe quem que nos justifica? É Jesus. Jesus nos justifica. Jesus. Se você não acredita nisso, não participe da ceia. Se você não acredita que Jesus perdoa, que Jesus justifica, que Jesus cobre pelo sangue dele todo pecado, meu irmão, não participa dessa ceia. Se você acha que você é justo por causa das suas obras, porque você é bom, mas eu nunca fiz isso, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu mereço, meu irmão, não participa da ceia, não tome deste cálice, não coma deste pão, sabe por quê? Porque você não entendeu a graça, você não entendeu, irmão, ainda, o que se chama justiça do Calvário, é a justiça que vem de Jesus. A gente só está aqui porque Jesus nos perdoou, a gente só está de pé, porque Jesus segura a gente de pé. Só por isso, irmão, não tem mérito em mim, não tem mérito em você, não tem nenhum mérito, o mérito é todo de, e gente que não entende isso, irmão, ainda não nasceu de novo completamente, gente que vive na sua própria justiça, essa pessoa ainda ela está confusa, ela precisa ter um encontro com a graça de Deus. Cuidado, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente só vai conhecer a graça através das tragédias. Tem gente que só conhece a graça de Deus, que confia que é só Ele, como o Maurício falou, só Ele, mas ainda bem que é só Ele, ainda bem que é só Ele. Irmão, tem gente que só vai descobrir que é só Ele o dia que estiver em desgraça. Por quê? Porque ela acha que ela, que eu o quê, meu irmão? Que eu o quê? Viu? Que ele quiser ir após Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E aí Jesus volta e encontra os camaradas dormindo, não é? E fala de novo, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque a carne ela é fraca. Retirou-se outra vez para orar, 3 vezes. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faz a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente, orou pela 3ª vez, eu já tinha lido, né? Dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem, presta atenção, aí vem aquele que me trai. Amém, Central? Tem tanta coisa aqui, irmão, eu já vou encerrar, o pessoal do louvor pode ver. Já fui pregando, lendo e pregando. Mas eu já falei para vocês que essa casa fica perto, a casa de Betânia, né? Provavelmente Jesus estava hospedado na casa de Marta, de Lázaro, Marta e Maria, amigos chegados, já falei sobre isso. Jesus ficava muito lá, passava bastante tempo lá, não é? Jesus foi, você sabe que tem mais 3 narrativas dessa mesma história. Por exemplo, nós lemos aqui, você viu os lava-pés aí? Alguém viu Jesus pegando a toalha, lavando os pés dos discípulos? Não, porque foi outro João que vai falar dessa história. Isso foi importante para João, isso marcou João, e João pega e fala assim, ó, ele pegou, ele botou uma toalha, se cingiu com a toalha, ele lavou os pés de todos os discípulos, porque isso era algo que chamava muita atenção de João, de Mateus não. Mateus, ele está dando muita ênfase ao quê? A traição, ele está dando muita ênfase a essa questão, porque isso aqui para ele era algo que, por quê? Porque ele era um traidor. Mateus foi um homem marcado pela traição, ele era tido pelo povo judeu como a escória, sabe por quê? Porque ele foi trabalhar para o inimigo. Mateus, irmão, ele foi trabalhar para o inimigo. Ele era um coletor de impostos. O povo queria ver o demônio, mas não queria ver Mateus na frente dele. Então você está vendo que a narrativa dele é toda baseada no quê? Vocês estão percebendo? Traição, 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 traição. Por quê? Porque era a dor dele. Né? Muita que a gente fala tem a ver com as nossas dores. Olha aí, não é? Então, por isso que ele deu essa ênfase, mas ele não falou de outras coisas. A cerca vai acontecer nesse lugar ali, a ceia, né? Melhor dizendo, a ceia acontece nesse lugar. Como um lugar como esse, talvez um pouco menor. Era uma grande sala,
Essa grande sala foi ocupada outras vezes, bem provável que ela foi ocupada de novo no dia do derramamento do Espírito Santo, lá em Pentecostes, que é chamado de cenáculo. Essa sala, essa família aqui, era uma família querida, uma família que dispunha, abria a sua casa para Jesus, não é? E depois abriu para os discípulos. Então, meu irmão, e Jesus vai celebrar a ceia. Eu falei dos louvores, né? Salmo 113 é o Salmo 118, né? Que é os louvores que Jesus saiu cantando. E Jesus desce para os montes das Oliveiras, né? Ele passa pelo Vale de Cedron. Tudo passei nesses lugares aqui, conheci tudo, irmão, maravilhoso. Vamos fazer uma caravana para a gente ir para lá junto, Central? É caro, tá? É caro, mas daí você prepara, a gente se prepara, vai pagando, né? A gente paga igual Casas Bahia, até, não é? E a gente vai, irmão, vai ser uma coisa extraordinária, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu estou falando, eu sou precipitado não falar, mas quem sabe, irmão, né? Uma oportunidade aí, que a gente vai viver uma experiência maravilhosa. Eu arrumo outro pregador para ir, porque senão eu vou dar trabalho, em vez da gente fazer todas as visitas, vai fazer umas 2, porque fica 2 horas pregando aí, ó. Então, o horário já estourou, fica de pé, Central. Fica de pé. Olha lá, cuidado na hora de abrir o negócio aí, porque senão o pão cai. Então você vira, né, assim, faz assim, abre, o pão fica dentro do negocinho, não cai. Se você abrir de cabeça para cima, o pão vai cair, tá? Abre de cabeça para baixo, aí depois você tira o selinho aí. Tudo isso eu falei, irmão, para falar que Jesus, nessa situação, nesse contexto, nesse momento tão duro, né? Tão angustiante. Imagina só, irmão, Jesus chegar ao ponto de orar e falar assim: minha alma está angustiada até a morte, né? Puxa vida, Jesus orou 3 vezes. Que decepção encontrar os caras dormindo na pior hora. Os caras que ele deu tudo para eles. Jesus fez tudo para aqueles caras. Jesus pagava a conta. Eles iam para o restaurante, irmão, sabe quem pagava a conta? Jesus. Ninguém pagava a conta, só Jesus. É verdade. Jesus, irmão, Jesus cuidava desses caras, Jesus fazia tudo por eles. Mas nessa hora, fazer o quê? Né? Ele diz: ferirão o pastor e as ovelhas vão se dispersar, né? Lá em Lucas, olha que interessante. Em João faz questão de falar do lava-pés, né? Do serviço. Lá em Lucas era médico. Por que Lucas falou isso? Porque ele era médico. Lucas entendia, irmão. Ele tinha um conhecimento de que para suar gota de sangue, irmão, esse negócio não é normal, não. Um homem chegar ao ponto de suar gota de sangue é muito sofrimento, é muita dor, é muita angústia. A ciência foi comprovar isso agora assim, né? Anos atrás. Jesus, ele sofreu uma pressão tão intensa que os microvasos aqui, por baixo da pele aqui, da derme, né? Da epiderme aqui, né? Essa mais alta, a gente tem um monte de vasinho. Você sabe que você tem um monte. Não estou falando das veias, não estou falando das veias grandonas, não. Estou falando de vaso, porque os vasos estão levando sangue, alimentando aí as células aí, né? A tua pele, né? Se a tua pele está meio derretida, está meio derrubada, é porque está meio ruim aí o negócio. Você tem que cuidar desse trem aí, você tem que hidratar esse negócio aí. Teu irmão já passou a mão no rosto. Escuta, a pressão foi tão grande, irmãos, tão grande, que esses microvasos, eles romperam, eles rasgaram. E aí aquilo que é suor, que a gente sua, não é? Sua, você deve estar suando aí, né? Porque esquentou ainda bem, graças a Deus, né? Então assim, Jesus, ao invés de suor, Jesus suou gotas de sangue. Lucas faz isso, ele vai falar isso lá no livro do evangelho dele, capítulo 23, eu não lembro o versículo. Irmão, porque aquilo era importante para ele. Você vê que são várias narrativas, a mesma história. Ele deu importância para isso. Tudo isso, irmão, para quê? Para mostrar para mim e para você o quanto Deus nos ama. Esse pão que você está segurando aí, que simbolicamente é o corpo de Jesus, pelo mistério da nossa fé, ele, na verdade, ele é amor. Deus te ama, cara. Deus ama você que entrou aqui, quem sabe pela primeira vez. Deus ama você, independente. Ah, mas eu sou um tranqueira. Deus te ama. Ah, mas eu faço tudo errado. Deus te ama. Deus ama você. Ah, mas eu errei tanto que ninguém pode me amar. Pode ser que ninguém, nem o teu pai, nem tua mãe. Mas Ele diz: eu te amo. Eu te amo. Eu tenho um plano na sua vida. Eu vou fazer uma nova história. Eu vou construir uma nova história na sua vida, porque eu te amo. Todo mundo me rejeita, e Deus está dizendo: eu não, eu te amo. Esse pão que você está segurando simboliza isso. Este cálice
que é o cálice da nova e eterna aliança, ele vai mais longe ainda, sabe por quê? Porque este cálice, irmão, fala de um compromisso de Deus com a gente. É um nível de comprometimento de Deus, que ninguém pode quebrar isso aqui. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem poder, irmão, de quebrar. É uma aliança que Deus fez comigo, com você. Você pode abandonar ela? Abandona. Pode, infelizmente. Você pode, jogar isso fora? Você pode. Mas Deus jamais, da parte de Deus, jamais Deus vai quebrar essa aliança. Deus fez um compromisso comigo e com você. Sabe como? Ele não mandou uma carta, Ele não cantou uma música, Ele não deu uma bênção para você, não. Ele derramou o próprio sangue por mim e por você naquela cruz. Amém, Central? Você está segurando aí esses elementos? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado nessa manhã por nos dar tamanho privilégio de participar da mesa do Senhor, comer do pão, que simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Temos 4 livros do Evangelho, cada um conta uma vertente, cada um conta uma faceta dessa história magnífica, extraordinária. Um fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, o outro fala que Jesus suou gotas de sangue, o outro fala da traição, do traidor, e Jesus, mesmo assim, chamando o cara de amigo. Sim? Então, Jesus, nós somos tão gratos a Ti, porque nós hoje somos privilegiados, chamados a participar da mesa do Senhor. O Senhor disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, vocês vão fazer isso em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês, vocês vão fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerem, todas as vezes que beberem. Nós recebemos com ações de graças. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você que está aí, pega esse pão e em memória do Senhor coma, dando graças a Deus. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, Jesus toma o cálice, abençoa o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Bebam em memória do Senhor aí agora. Glória a Deus. Pode passar para a lateral, a pessoa vai passar recolhendo. A gente vai apenas agradecer a Deus, vamos cantar uma canção e a gente vai encerrar. Eu abençoo você com toda sorte de bênçãos. Você está saindo daqui renovado, fortalecido, curado. Esse sangue, que é o sangue de Cristo, este cálice simboliza o sangue. Ele entra pelo seu corpo, ele está trazendo cura, restauração, ele está trazendo agora mudança. Deus está operando na sua vida, Deus está te abençoando aqui nessa manhã.